Olá a todos, de regresso então para resolver agora o exercício número 8 da prova modelo B. Diz-nos o seguinte: admite então que A e B são números reais diferentes de 1 e ainda que temos aqui um quadrado de um binómio, quer dizer, o quadrado de raiz de 2A, atenção cá está fora da raiz, menos B, né, igual a 6. Qual das expressões seguintes é equivalente a esta expressão A quadrado mais b quadrado sobre 2. Teremos então, para esse efeito, transcrever a opção correta. Como é que nós vamos fazer isto, não é? Como é que nós vamos saber o valor de a quadrado, o valor de b quadrado, para depois tentar enquadrar aqui? A ideia não passa em vocês ficarem fixados em perceber quanto é que é o valor de a ou quanto é que é o valor de b. O que me apetece tentar aqui fazer é pegar nesta expressão, veja que é o melhor, nesta igualdade, não uma expressão, mas sim uma igualdade, pegar aqui nesta igualdade e manipular esta igualdade de forma a conseguir obter nesta igualdade imediatamente o valor desta soma, não das peças individualmente, mas já o valor da soma. Então, para esse efeito, eu vou ter que aplicar aqui a 5 quadrado do binómio. Vocês têm que saber estas coisas. Quer dizer, se eu tiver assim A, é que atenção que este A não é o mesmo que este andam para aqui, é mesmo, quer dizer, aquela forma geral da gente dissolver um quadrado de um binómio. Se eu tiver assim uma diferença, neste caso, A menos B ao quadrado, aplicando então o quadrado do binómio, isto fica, neste caso da diferença, A quadrado menos o dobro do produto, ou seja, 2AB mais B quadrado. Isto para o quadrado da diferença. Se tivesse o quadrado da soma, a única diferença, ou seja, se tivesse A mais B tudo ao quadrado, a única diferença é que em vez de ter metade, em vez de ter menos o dobro da AB, teria mais o dobro da AB. Okay? Agora então, tentando começar aqui a usar assim a igualdade, tentando manipular esta igualdade de modo a conseguir dar sentido ao valor desta soma, vou aplicar aqui o quadrado do binómio através deste desenvolvimento. Reparem que aqui, quer dizer, o meu termo A é todo este termo, é raiz de 2A, com A fora da raiz, e o meu B, tudo bem, é aquele B. Aplicando então aqui o desenvolvimento do quadrado do binómio, terei então este primeiro termo ao quadrado, então ficarei assim com raiz de 2, o A está fora. Eu até gosto de aplicar aqui a propriedade comutativa, em vez de meter o A depois da raiz, que a gente aqui fica sempre na dúvida e pode dar alguma confusão, a gente pensar que está dentro da raiz quando não está, o símbolo da raiz acaba ali. Eu até prefiro colocar nestes casos o A antes, tipo em vez de escrever raiz de 2 vezes A, escrever A raiz de 2. Assim evito esse tipo de confusões. Então tenho este primeiro termo ao quadrado, depois menos o dobro, né? Estou a seguir aqui o desenvolvimento. Claro que vocês podiam aplicar aqui, resolver isto desta forma, alguns de vós gostam mais de fazer assim, tipo menos b, e uma coisa ao quadrado é essa coisa vezes ela própria, né? Então vezes raiz de 2a, outra vez menos b, e então faziam duplamente a propriedade distributiva. Estão à vontade para isso, ninguém vos impede. Eu aqui apenas estou a aplicar diretamente a dissolução do quadrado do binómio, ou seja, seguindo, para não me perder, menos o dobro da multiplicação entre os dois termos, e reparem que a multiplicação daria-me assim raiz de 2a vezes b, mais então o segundo termo ao quadrado, ou seja, b ao quadrado igual a 6. Agora, de que forma é que eu nesta igualdade vou dar sentido a isto? E ainda vou simplificar mais um bocadinho, quer dizer, vou trocar aqui vou aplicar aqui assim um quadrado do produto. Atenção que este caso, nós temos aqui uma multiplicação ao quadrado, e o quadrado do produto é diferente do quadrado aqui da diferença, ok? Ou da soma. Se eu tiver assim AB ao quadrado, ou seja, tenho aqui o quadrado de um produto, de uma multiplicação, o quadrado do produto é o produto dos quadrados, ou seja, isto fica A ao quadrado vezes B ao quadrado, certo? Reparem, aplicando aqui as regras das potências, daríamos o mesmo expoente, né? E multiplicamos as bases. Estamos assim, ao fim e ao cabo, a fazer essa regra das potências, mas invertida. O quadrado da multiplicação é a multiplicação dos quadrados. Ou seja, esta igualdade seria então equivalente. Fica então aqui A ao quadrado
vezes raiz de 2 ao quadrado, e reparem que a ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, quer dizer, aqui o quadrado cancela com a raiz e ficamos com 2, ou seja, vamos ficar com 2a ao quadrado. Vou aqui assim dar um toque e aplicar a propriedade comutativa da adição. Escrever primeiro b quadrado para começar já a dar sentido a esta soma. Teria então aqui mais b ao quadrado menos 2 raiz de 2ab igual a 6. Agora, para tentar encontrar o valor desta soma, eu vou isolar esta estrutura, que para já não está igual, mas eventualmente irá ficar, né? Mas vou tentar isolar esta estrutura, ou seja, o que tem a quadrado e b quadrado no primeiro membro. Quer dizer que então este termo todo, aqui menos 2 raiz de 2ab, passaria então para o segundo, ou seja, adicionava 2 raiz de 2ab a ambos os membros. Quer dizer, isto então, assim na prática, né? Passa todo o termo para o segundo membro e de sinal simétrico. Isto acontece porque a gente adicionava, né, esta quantidade a ambos os membros. Ou seja, isto seria então equivalente a ter 2a quadrado mais b quadrado igual, passando isto tudo, né, a tal adição da mesma quantidade a ambos os membros, ficaria com 6 mais 2 raiz de 2ab. Agora, eu tenho 2a quadrado mais b quadrado e eu quero saber a quadrado mais b quadrado sobre 2. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Reparem que isto que eu tenho aqui, isto, é exatamente o dobro desta quantidade. Porque reparem, aqui tenho a quadrado, aqui tenho 2a quadrado, aqui tenho metade de b quadrado, aqui tenho o b quadrado inteiro. Então para chegar daqui até aqui, basta dividirmos por 2 ambos os membros. Né? Se isto é o dobro desta soma, então esta soma é a metade desta, né? Do 2a quadrado mais b quadrado. Dividindo então ambos os termos por 2 para chegar finalmente a esta soma, divido então aqui por 2, divido aqui por 2. Se fizer os dois membros, não alteramos em nada o valor, ficamos com uma igualdade equivalente, né? E agora simplificaria. Isso seria então finalmente equivalente a que os dois cancelam e ficava com a quadrado mais b quadrado sobre 2, que é exatamente o que eu quero. Aqui metade de 6 é 3, aqui isto é tudo a multiplicar, ou seja, este 2 cancela com aquele, e isto ficava mais raiz de 2, a, b. E finalmente temos então aqui aquilo que pretendemos. Agora já andei aqui a circular bastante isto. A quadrado mais b quadrado sobre 2, que é isso que era pretendido. Cá está a quadrado mais b quadrado sobre 2, que é igual a 3 mais raiz de 2ab. Então em qual dos casos é que temos a opção correta? 3 mais, ou seja, opção C. Fiquem com a dica, vocês às vezes quando nos perguntam isso, não andem para aqui a tentar determinar o A, nem a determinar o B. Se for possível, podem dar sentido, em vez de determinarem o A e depois o B, determinar a expressão como um todo, esta expressão toda. Ok? Se vos dão assim aqui uma igualdade, andem aqui a brincar de certa forma com esta igualdade, a tentar simplificar esta igualdade, aplicando quadrados do binómios ou propriedades das potências ou coisas assim do género, até conseguirem encontrar esta soma. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos. Tchau.